Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Hoje é dia 10 de novembro de 2020, 20 horas, e como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós trazemos o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Pedro, boa noite, Vicente, boa noite todos os queridos amigos que vão chegando dos dois planos da vida para compartilharem conosco. Nós vamos ler um pequeno trecho para a nossa preparação espiritual do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 161, cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. E Emmanuel diz: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário divino, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. E Jesus diz mais adiante, com relação aos escribas e fariseus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus. Senhor, que possamos exercer a tua justiça, que possamos, Senhor, ser dignos de sermos chamados teus discípulos, e nesta noite convidando os benfeitores amigos para estarem aqui conosco, nós damos início a mais esse estudo do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos. Um abraço para a Sueli, para Flá Campos. Boa noite, Flá. Seja bem-vinda ao nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Arnaldo. Muito bom, queridos amigos, estarmos juntos com esse propósito de refletirmos na mensagem de Jesus, refletirmos na mensagem que ele nos trouxe à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquele encontro muito conhecido entre Jesus e Nicodemos. Entre Jesus, o Messias, e Nicodemos, o doutor da lei. E ali Jesus diz da necessidade de nascer de novo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, item 19. Nós começamos a falar a semana passada sobre o item 19, e nós hoje vamos continuar falando sobre ele. Kardec vem nos dizendo: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou. Porque nós tínhamos visto falando
com relação a se, havendo a reencarnação, se os laços de família seriam rompidos. E, na realidade, Kardec vai pontuando e mostrando que não, que, ao contrário, se nós temos a verdadeira afeição, esses laços vão cada vez mais se ampliando. E aqui no item 19 ele diz que essa união e essa afeição existe. Existe o quê? Entre pessoas que já têm uma simpatia anterior e que as aproxima. E ele diz mais, daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. E nós às vezes falamos, nossa, fulano é tão diferente do resto da família, a família tem um determinado jeito de ser, gostos, pendores, e ele não. Ele é a ovelha negra, o patinho feio que se encontra ali naquele meio. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Por que Kardec diz isso? Por quê? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. E qual seria o propósito ao reencarnar num determinado grupo familiar uma pessoa que seja um espírito totalmente antagônico, que não consegue nunca se conciliar, ter um pouco de empatia uns com os outros, aquele jeito estranho de ser? Kardec diz que tem um duplo objetivo, de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Porque no ambiente familiar, se tem alguém que se destaca de uma forma muito diferente, isso vai fazer com que ali naquele núcleo haja a necessidade do exercício da tolerância, da fraternidade, do perdão, da compreensão. Vai ser prova para uns, meio de progresso para outros. Nós, a semana passada, tínhamos comentado até esse ponto. Ainda continuando no item 19, capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz, assim, os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. Tomar um pouquinho de água. Aliviar um pouquinho a garganta. Kardec diz que nesse meio, quando há alguém que se destaca, mas se destaca não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa, ainda é aquela pessoa que ainda traz muitos vícios, naquele meio familiar é uma oportunidade desse espírito ir se burilando e melhorando, ali ao contato dos bons, ao contato também com os cuidados que ele recebe, aquela mãe amorosa que recebe aquele filho, entre aspas, super problemático, mas ela não desanima. Dia a dia é aquela mãe cuidadosa, zelosa, amorosa. Ele vai sendo envolvido por todo esse cuidado e, ao mesmo tempo, por toda aquela vibração de amor que é emanada da sua mãe. E Kardec diz que, dessa maneira, esses espíritos maus que reencarnam num determinado núcleo familiar, ali vai o quê? O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, porque ele vai diariamente naquele meio, aprendendo, observando, sendo ensinado, sendo orientado, uma sementinha vai ser plantada naquele coração.
É desse modo que se operam a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Nós já falamos sobre as categorias de espírito e que vão passando por todo esse processo de evolução até chegarmos a espíritos puros. E em O Livro dos Espíritos tem um capítulo que é bem elaborado por Kardec, grande pedagogo, para que a gente pudesse compreender de uma forma didática como que vai se passando essas categorias, essas diferentes categorias de espíritos. E ele diz que ali, nessa mudança, o espírito vai passando de uma categoria mais inferior para uma outra mais elevada. É mais um degrau da escala evolutiva que ele vai subindo. Vai ocorrendo ali uma fusão de diferentes categorias. É o que ele nos diz. Mas agora nós vamos começar a comentar o item 20. O item 20 de O Evangelho, capítulo 4. Continua Kardec dizendo: o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Nós comentamos a semana passada com relação a isso. Mas então, se houver a reencarnação, nós vamos perder esses vínculos? Não. Ele diz que o temor que alguns têm é em consequência de quê? Ainda do egoísmo. De achar assim, então quer dizer que a minha parentela vai aumentar, porque a partir do momento que tem a reencarnação, eu nasço numa família, vou ter um determinado número de irmãos, vou ter pai, vou ter mãe, numa outra reencarnação vem mais irmãos, e com isso vai aumentando indefinidamente essa parentela. Eu não quero isso. Kardec diz o quê? Isso é de fundo egoístico, é o egoísmo ainda da pessoa que quer somente aquele seu mundinho, aquele mundo ali, aquela fechado dentro de uma concha. E ele diz, prova naquele que o sente falta de amor, bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Porque o amor puro, o amor verdadeiro, e nós falamos sobre o amor ontem, na nossa preleção de segunda-feira, o amor no coração. O amor genuíno é um amor que não vai ter essa limitação de achar, não, se eu tiver muitos filhos, eu não vou poder amá-los. Se eu tiver muitos irmãos, eu não vou poder amá-los. Se eu tiver muitos primos, tios, Kardec diz, isso é uma prova o quê? Da falta de amor, que a pessoa ainda não consegue exercitar esse amor amplo que possa abranger um grande número de pessoas. O meu coração só comporta 3 pessoas no máximo para que eu possa amar. Não é assim. E Kardec faz um questionamento, uma pergunta. Um pai que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Será? Eu tenho 5 filhos. Se eu tivesse um, eu amaria 5 vezes mais? Será que é assim? Mas ele diz, mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Não vamos ter medo de amar. O amor, quanto mais se ama, mais se ama. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, ou 10 maridos, no caso de uma mulher. Vai encontrar um número proporcional de filhos e de parentes novos. Nós vimos isso aqui também. Nós comentamos sobre isso. Porque a família, esse sentimento é daquela família espiritual.
quando nós estamos numa família apenas com o sentimento carnal, antes mesmo, às vezes, de desencarnarmos, aqueles vínculos já foram embora, porque não era verdadeiro o sentimento, era apenas a pessoa estava ali por estar, mas ele não conseguiu aproveitar a oportunidade de desenvolver o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor. Ao desencarnar, ele vai reencontrar no mundo espiritual aqueles com os quais ele tem afinidade. Comentamos que nas obras de André Luiz isso ali está muito bem colocado. Espíritos que, quando chegam ao mundo espiritual, eles vão se reencontrar com a avó, com o avô, com os tios, com o marido, com a esposa, com o filho. Mas isso é de acordo com esse sentimento espiritual, um sentimento verdadeiro, não apenas aquela família carnal. Não, é a família espiritual que vai se reencontrar. E Kardec diz, então não se preocupem, que quando chegar lá no mundo dos espíritos, vocês vão encontrar 10 pais, 10 mães. Não, não é assim. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que se lhe terão ligado na terra, a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Porque nós vimos isso também e comentamos na obra do Espírito André Luiz, e através do nosso venerável médium Francisco Cândido Xavier. Ali vem relatando o caso que o André Luiz ficou até assim impactado, que era um homem e 2 mulheres. Uma apresentou como esposa e a outra apresentou como sendo uma irmã. Na realidade, ele havia, na terra, sido casado com as 2. A primeira faleceu, deixou filhos, ele casou pela 2ª vez. Aquela segunda esposa foi uma esposa amorosa, ajudou na criação dos seus filhos, mas quando eles desencarnaram, o verdadeiro amor que ele sentia era pela primeira. Quando eles se reencontram no mundo espiritual, ela retorna como sendo a esposa e aquela como uma irmã. E ele relata que eles iriam voltar e que aquela segunda esposa, seria recebida como uma filha. Os vínculos de afetividade existiam, mas eles já se viam no próprio mundo espiritual de uma forma diferente. E é o que Kardec diz, que lá nós vamos encontrar aqueles objetos da nossa afeição e podem ser já ligados ainda aqui da Terra e que ao chegarmos lá vamos recordar, vamos relembrar, vamos nos... É uma lei de afinidade, nós vamos buscar, é uma lei de sintonia, que há algo que nos puxa. Então aquele algo vai nos puxar para aquele local. Voltando a André Luiz, o que é que conta ali? André Luiz desencarna, passa um período no umbral, depois ele é acolhido, vai para nosso lar. A mãe de André Luiz já estava em esferas mais superiores, é tanto que André Luiz demora para conseguir vê-la. Em compensação, o pai de André Luiz se encontrava ainda numa região de muito sofrimento, junto com 2 ex-amantes aqui do planeta Terra, enquanto estavam aqui encarnados. E a mãe de André Luiz, que já era aquele espírito desprendido, com verdadeiro amor, chega um momento que ela fala para André Luiz: meu filho, eu vou reencarnar, eu vou reencontrar o seu pai. E essas 2 moças, essas 2 irmãs, nós vamos acolhê-las como filhas. Esse é o verdadeiro amor. No item 21, Kardec vem nos dizendo: vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista.
porque ele estava pontuando que temos a reencarnação é uma bênção de Deus, é uma oportunidade que temos para podermos evoluir a cada nova existência. Imagine se fosse somente uma existência, aquele que errou e chega ao final da vida, quando ele quer aproveitar e tentar reverter, não dá mais tempo. E aí? O que vai acontecer? Ele vai para o inferno? Não, o inferno não existe. E aquele também tão bondoso vai para o céu eterno? Não. Nós estamos aqui evoluindo. Mas quando aquele acredita numa doutrina antirreencarnacionista, a reencarnação não existe, o que acontece? Ela necessariamente anula a preexistência da alma. Porque se nós não acreditarmos na reencarnação, nós já comentamos sobre isso nos nossos encontros passados, e quem desejar rever, é só entrar no nosso canal do YouTube, lá na playlist Estudo do Evangelho, e que vão encontrar, vão rever esses nossos encontros. O que acontece? Se não acreditarmos na reencarnação, a reencarnação não existe. O espírito se forma no momento do nascimento. Anularia o que? A pré-existência da alma, que nós já sabemos que na realidade a alma já existia. Quando aquele corpo começa a ser concebido, ali, aquela alma que já tinha uma pré-existência, ela se junta àquele corpo. E diz Kardec, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, porque na doutrina antirreencarnacionista, o que aconteceria? Não existiria o espírito, a alma passaria a existir no momento da criação do corpo. O que aconteceria nessa situação, se fosse assim? Não é, mas é só ele estar refletindo. O que aconteceria? Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Porque quando, e nós temos essa convicção da reencarnação, no momento da concepção, aquele espírito ele já tinha um contato, ele já tinha uma afinidade anterior, já existia um laço anterior com aquela futura mãe, com aquele futuro pai, com aquela família. Mas, se for somente uma única existência, o que aconteceria? Aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos que já haviam nascido, seriam completamente estranhos para aquele espírito. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. E aí sim é que seria mais estranho da gente compreender, da gente aceitar. Porque afinal de contas, se Deus é bondade, é amor, é perfeição, nós, pais encarnados, ainda com as nossas imperfeições, procuramos fazer o melhor pelos nossos filhos. Por que Deus, Pai perfeito, permitiria somente uma existência, somente num meio estranho, e ao desencarnarmos, ao morrermos, simplesmente acabou tudo? Sabemos que não é assim. Mas, queridos amigos, nós vamos dar continuidade na próxima semana ao item 19 do capítulo 4 de O Evangelho, que estamos, segundo o Espiritismo, que estamos estudando todas as terças-feiras às 20 horas. Mas, rapidamente, vamos aproveitar para saudar os queridos amigos que estão aqui, mais uma vez o Pedro, o Vicente, a Sueli, a Flá Campos, o Arnaldo, compartilhando com a Eudócia, com a Desirê,
a Maria Cristina, Francislene, boa noite, Francislene, a Mara, Mara, que bom você aqui conosco. Mara dizendo, afinidade espiritual, é verdade. Boa noite também, Gleice. Queridos amigos, faltam 5 minutos para iniciarmos a nossa reunião de tratamento, que nós oferecemos todas as terças-feiras, de 8h30 às 9h30 da noite. Aqueles que, porventura, desejarem serem assistidos, atendidos nessa reunião, encaminhem nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316. O que nós orientamos? Pelo menos 8 semanas de tratamento. Toda terça-feira, se possível, assista um estudo do Evangelho que vai servir como uma preparação para esse momento que vem a seguir. Agora, nós, daqui a 2 minutinhos, vamos encerrar, porque a reunião de tratamento ela é feita à distância. Então, quem está em tratamento agora coloca-se em sintonia, coloque uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para consumir durante a semana 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, às refeições e antes de dormir. Um pouquinho, uma xicrinha de cada vez e sempre em prece, sempre em gratidão e sempre pedindo a Deus que ofereça o melhor. Alimentação leve nas terças-feiras, no máximo até umas 18h30, e depois de 9h30 da noite, se desejar, pode fazer uma outra refeição leve. Pode deitar, pode dormir. Ao acordar, tome a água. Se possível, coloque uma música suave. Se desejar ficar fazendo uma leitura de um teor elevado, ler o Evangelho, ler a Bíblia, para poder os benfeitores encontrarem esse clima de sintonia e terem possibilidade para atuar junto com os trabalhadores da nossa casa, que também agora à distância vão oferecer do seu magnetismo, das suas vibrações, para ajudar aqueles que encontram-se em tratamento. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe, a magnetização das águas. E amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, nós temos um convidado super especial. Não perca o Café com o Evangelho. Amanhã, 10 da manhã, o Café com o Evangelho, super convidado conosco. E aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, divulguem, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. É uma alegria estarmos junto com vocês. E agora tem uma Gleice Luz no Facebook e tem uma Gleice Lemes no Instagram. Então eu acredito que sejam 2 Gleices. Seja bem-vinda, Gleice. Que bom você estar aqui conosco, a Gleice Luz, que possa irradiar muitas luzes e que possa estar aqui conosco também nas nossas lives. E se não tiver oportunidade de assistir ao vivo, vejam depois lá no nosso canal do YouTube ou do Telegram. Queridos amigos, agora vamos se colocar em sintonia para receber o atendimento, o tratamento magnético espiritual através das nossas vibrações e para os trabalhadores da nossa casa, juntos agora nessa grande rede de trabalho em nome do Cristo. Paz a todos e até amanhã.